Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius Lacerda e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os neurônios que moldaram a civilização, os neurônios que leem mentes, ou sobre os neurônios espelho, que já receberam esses nomes, é claro, e surgiram como uma das descobertas mais prolíficas e revolucionárias da neurociência. Os neurônios espelho acabaram sendo, inclusive, um dos principais modelos para explicar o autismo, mas a coisa tem mudado. Então nesse vídeo aqui eu vou explicar o que são os neurônios espelho, o que vem acontecendo na literatura e qual que é a relação com o autismo. Na década de 90, um grupo de pesquisadores liderados por esse cara aqui, é um italiano, Giacomo Rizzolatti, descobriram ao acaso, enquanto eles estavam pesquisando com cérebros de macacos, que quando o macaco fazia uma ação, um grupo de neurônios no cérebro dele ficava ativo. E também ficava ativo esse mesmo grupo de neurônios quando esse mesmo macaco observava um outro macaco fazer uma ação semelhante. E para esses neurônios, a gente deu o nome de neurônios espelho. E esses neurônios são como espelhos que projetam a ação observada em uma representação interna. É como se o seu cérebro estivesse falando assim, poxa, isso aqui que ele tá fazendo é que nem isso daqui, eu conheço. E aí, naturalmente, surgiram muitas e muitas explicações de cunho evolutivo e hipóteses. Os cientistas estavam atribuindo os neurônios espelhos a processos evolutivos, a linguagem e até ao autismo, que é uma relação que eu vou explicar daqui a pouco. Então, foi um período muito prolífico. Resultou em muitas descobertas para a comunidade científica. Eu tenho certeza que um monte de gente bocejou aí junto comigo. E se você bocejou, se inscreve no canal, curte o vídeo. E se você não bocejou, não tem problema. Faz isso também para dar aquela moral. Em 2011, eu vou falar desse ano porque esse ano é mais ou menos importante para entender a cronologia. Foi publicado o Fórum de Neurônio Espelho. É um local, ambiente de discussão da comunidade científica acerca do neurônio espelho. Só nesse ano foram publicados mais de 200 artigos sobre os neurônios espelho. Saiu na Time, na New York Times, BBC, CNN, e foi realmente uma época revolucionária, tanto na neurociência quanto na psicologia cognitiva, em outros campos também, mas tava bombando. Uma questão pertinente era, tem neurônio espelho em humanos também? Porque até onde eu falei é com macaco, estudo com macaco. A gente sabe que tem macaco, mas não sabe se tem em humano. E aí os primeiros estudos para dizer se tem ou não em humanos foram feitos com o MRI. fMRI, era ressonância magnética funcional. E os estudos não foram conclusivos, que nem que tá aparecendo na tela aí. E assim, vários estudos foram feitos. Alguns tentando medir o padrão de onda Mu, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas o que realmente tirou um pouco das dúvidas sobre se tem ou não em humanos foram os estudos feitos com Single Cell Recording. A tradução deve ser a gravação de célula única. E de fato, os neurônios do espelho estavam lá. Mas a dificuldade em individualizar o neurônio, esse aqui é neurônio espelho, esse aqui não é, fez com que a gente optasse pelas denominações sistema de neurônio espelho ou áreas cerebrais relacionadas com o neurônio espelho, e não neurônio espelho propriamente dito, porque você não pode dizer que esse neurônio é espelho. Então você cria essa denominação mais geral para se referir aos neurônios espelho. E aí surgiram evidências de que existiam neurônios espelho que não fossem motores, mas neurônios sensoriais, por exemplo. Teve um estudo interessante que eles fizeram o seguinte: paciente pré-cirúrgico, antes de uma cirurgia neurológica, ele observava um outro paciente receber uma agulhada, e as áreas desse paciente que observava relacionadas com a dor eram ativadas. Ou seja, um tipo de neurônio espelho sensorial, um tipo de neurônio espelho associado com a dor. Então era de alguma forma diferente do neurônio espelho tradicional, que associava a visão ao motor. Tem um exercício muito legal, que é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês. Tem duas imagens na tela, essa aqui e essa aqui. E eu tenho dois nomes, Boba e Kiki. É pra você dar o nome pra cada um deles, qual que é Boba e qual que é a Kiki. Já deu? Se quiser pausar o vídeo, tá tudo bem. Você muito provavelmente deu o nome Kiki para aquela imagem que tinha uns ângulos mais definidos e Boba para os outros. É o que a maioria das pessoas fazem. E de que forma que isso está relacionado com o neurônio espelho? Bom, a relação não é tão intuitiva assim. O que os neurônios espelhos fazem, na verdade, é transformar um mapa em uma dimensão. Ele atua nessa conversão. Você vê o macaco fazendo um movimento e aí os neurônios motores, que em você fariam aquele movimento, estão ativos. E você meio que converteu uma informação visual, de cunho visual, uma informação motora. E aqui algo semelhante acontece. Embora os estímulos sejam diferentes também. Você tem um estímulo visual, você está vendo, né, a Boba e Kiki, e você está dando um nome, ou seja, atribuição fonética, auditiva, som. Existe um denominador comum entre esses dois estímulos, o estímulo visual e o estímulo auditivo. Esse denominador comum é a angulosidade
e a sinuosidade. Então, de alguma forma, a gente faz essa associação. Kiki, por exemplo. Kiki é mais, intuitivamente falando, é mais áspero, é mais agudo, é mais anguloso. E, de alguma forma, a gente pareia essa imagem a esse padrão de fonética, porque eles têm essa coisa em comum. E quem faz isso são os neurônios de espelho, muito provavelmente. A grande questão com relação aos neurônios de espelho é inato ou é adquirido? A gente nasce com ele ou a gente cria ele? Eles são geneticamente programados ou é um mero aprendizado associativo? Essa é uma pergunta muito pertinente. Foram feitos muitos estudos com relação a isso. E a maioria deles, ou pelo menos boa parte deles, usava recém-nascidos para tentar utilizar de parâmetro. Porque se é inato, deve estar presente no recém-nascido. Você não precisa esperar ele aprender, ele ser exposto a alguma situação. Tá nele, é direto na raiz. E isso confirmaria a hipótese de que é inato e não adquirido. Então, de um lado, você tinha gente defendendo que era inato, geneticamente programado para ser daquele jeito. E de outro lado, você tinha gente que defendia que era fruto de aprendizado associativo. Então, eles defendiam que a experiência continuada de exposição a mais de um estímulo criaria uma espécie de roteiro associativo. Imagina assim, uma criança que dá um toca-aqui no amigo. E toda vez que ele dá o toca-aqui, ele vê ela mesma fazendo o toca-aqui e vê um amigo fazendo o toca-aqui. E tem uma espécie de condicionamento desses estímulos, não condicionamento na análise do comportamento só. É como se eles estivessem de alguma forma relacionados pela experiência continuada, pela frequência. Cada vez esse circuito sináptico é reforçado. E assim, esses neurônios adquirem capacidade de espelho, propriedades de espelho. Eles não nasceram assim. Foram frutos da experiência. Teve também uma descoberta muito interessante que foi feita pelo psicólogo Andrew Meltzoff. E a descoberta era o seguinte: ele observou que os recém-nascidos muitas vezes esticavam a língua quando a mãe fazia a mesma coisa. Mas enfim, essa descoberta foi muito debatida e ainda tinha muita polarização, então essa questão ainda não estava definida. O sistema de neurônio espelho foi atribuído como peça-chave em alguns processos, como o entendimento da ação e a imitação, e é justamente nesse contexto que surge uma hipótese para tentar explicar o autismo, derivada do conhecimento que a gente tem dos neurônios do espelho. E essa hipótese seria a Broken Mirror Theory, a teoria do espelho quebrado. E o autismo é uma condição do neurodesenvolvimento, né? Um quadro clássico apresentaria a tríade: déficit na comunicação, na interação social e comportamentos restritos e repetitivos. Então, um déficit, um problema na imitação, acarretaria diretamente o comportamento social do indivíduo, o que de alguma forma resultaria nos sintomas de autismo. É o que a teoria dizia. Essa é a Broken Mirror Theory. Então, o déficit nesses processos dificultaria o aprendizado por imitação, o entendimento da intenção da pessoa, o que traria os prejuízos sociais típicos do autismo. Foram feitos muitos estudos sobre isso, e boa parte deles utilizando o padrão de ondas Mu, que eu falei anteriormente. E esse padrão de onda, ele era como se fosse um marcador da atividade dos neurônios espelho. Então, se o indivíduo estivesse em repouso, a onda estaria ativa. E se ele estivesse ativo, estaria inativo, suprimido. Então, quando o indivíduo começa a fazer alguma atividade ou observar alguma atividade, enfim, os neurônios espelho começam a ativar, a onda Mu diminuía. Os padrões de onda Mu eram suprimidos. E é um padrão de onda medido pelo eletroencefalograma. Então, os indivíduos eles estariam com eletrodos aqui em cima o tempo inteiro. E foi um design bastante usado. O que eles fizeram? Eles pegaram pessoas típicas e pessoas com autismo e colocaram para observar e para fazer o movimento com o dedo. E observaram, é claro, as ondas Mu, os padrões de eletroencefalograma deles, enquanto eles faziam essas atividades. E alguns estudos, eles mostraram que a população com autismo tinha uma redução menor nas ondas Mu na observação, mas não na ação. Ou seja, eles tinham dificuldades para suprimir as ondas Mu, ou seja, para ativar as áreas de neurônio espelho, enquanto eles observavam, o que significava mais um ponto para a teoria do Broken Mirror. Mas aí que tá, outros estudos foram feitos e essa conclusão não foi suportada. Outros estudos mostraram que os autistas têm ou maior ativação da área de neurônios espelhos do que a população típica, ou igual, que não fazia diferença. E o uso das ondas Mu também como parâmetro de
de mensuração da atividade dos neurônios espelho passou a ser questionada. Isso tudo representou o declínio dos neurônios espelho, pelo menos para o autismo. Mas foi só em 2014 que o entusiasmo público pelos neurônios espelho começou a cair. Isso porque nesse ano foram publicadas 2 revisões de alto nível refutando a ideia de que os neurônios espelhos eram geneticamente guiados. E você dizer isso, você dizer que os neurônios espelhos não são geneticamente guiados, significa jogar um balde de água fria em todos os cientistas entusiastas que estavam crentes daquilo. Porque muito do entusiasmo pelo neurônio espelho veio dessa ideia atomista de que eles seriam uma peça-chave em um monte de processos evolutivos e outros processos que a gente não compreendia. São neurônios especiais, então é como se você estivesse desanimando essas pessoas. E por isso, justamente, muito provavelmente teve influência desses artigos, que o entusiasmo público caiu. Um desses artigos disse que ele não negou a existência dos neurônios espelhos, ele só disse que eles são frutos de aprendizado sensori-motor, que eu vou explicar o que é daqui a pouquinho. E o segundo foi um pouco mais cético. Ele chegou e disse que, como eles são fruto de aprendizado sensori-motor, eles não poderiam ser responsáveis por nenhuma função executiva e, portanto, não poderiam explicar o autismo, por exemplo. Então, diferente do que os entusiastas pensavam, os neurônios espelhos pareciam ser apenas neurônios comuns, comportamento espelho adquirido. E tem várias evidências que suportam essa conclusão. Por exemplo, teve um estudo que pegou pianista e dançarino e observou as áreas de neurônio espelho dessas pessoas. E eles perceberam que essas áreas, elas estão mais desenvolvidas do que na população comum, que não era dançarino nem pianista. E esses estudos, eles são interessantes, particularmente esse, porque eles mostram que o aprendizado de longo prazo, eles podem sim influenciar na desenvoltura dos neurônios espelho, ou pelo menos das áreas de neurônios espelho. O problema era que os cientistas não sabiam qual que era o aprendizado predominante. Eles não sabiam se os dançarinos, por exemplo, tinham uma desenvoltura maior porque eles assistiam mais dança, ou seja, aprendizado sensorial, porque eles faziam mais dança, aprendizado motor, ou porque eles assistiam enquanto faziam, aprendizado sensori-motor. E aí foram feitos estudos, que nem esse aqui e esse aqui, no sentido de tentar determinar qual que é o mais predominante. E as evidências mostram que é o sensori-motor. Então os neurônios espelhos não seriam geneticamente guiados, eles seriam sim adquiridos. Isso representou a queda do neurônio espelho em si. Agora no autismo, por esse e também por outros motivos, a Broken Mirror perdeu muita força. E antes disso, uma revisão sistemática de 2013 já tinha concluído que não tinha evidência suficiente para você suportar essa teoria do autismo, que envolvia os neurônios espelho. Inclusive esse estudo que eu tinha mostrado que suportou a teoria para o autismo, ele utilizou demandas que não exigiam a competência dos neurônios espelho. Por exemplo, o modelo da coerência central fraca, do dispositivo de navegação social, das funções executivas, da teoria da mente, que é bem famoso esse inclusive, e você percebe um padrão em comum, neurobiologicamente falando, nesses modelos, como por exemplo a amígdala, que é principalmente responsável pela emoção, ela faz parte do sistema límbico, a memória e motivação, o sulco temporal superior, o giro fusiforme, que está associado ao reconhecimento de faces, o sulco temporal superior e a junção temporoparietal. Esses dois últimos aqui, eles estão intimamente associados com a capacidade de teoria da mente, com essa habilidade. Um dos principais problemas quando você tenta analisar a parte neurobiológica do autismo, de um transtorno complexo, talvez um dos mais complexos da neuropsiquiatria inteira, é a heterogeneidade. É um amplo espectro de indivíduos com configurações neurobiológicas e fenotípicas diferentes. É realmente muito difícil você chegar numa conclusão definitiva quando o mesmo sinal pode ser justificado por várias coisas. Ou seja, várias coisas que acontecem no cérebro podem criar um único fenótipo. É como se você estivesse tentando encher um copo d'água. Esse é um comportamento. Você enche o copo d'água por quê? Porque você quer testar a torneira do filtro, porque você tá com sede. Tá vendo? É um comportamento só, mas duas justificativas, dois motivos, possíveis motivos por trás de um comportamento. Mas o comportamento é o mesmo. Então é difícil você criar essa relação e dizer o autismo é causado por isso, que acontece isso aqui no cérebro da pessoa. E talvez a gente nunca saiba ao todo, mas qualquer que seja a explicação, qualquer que seja a origem desse fenótipo que a gente está observando, o tratamento com maior evidência científica para o autismo é ABA. São intervenções baseadas em ABA. Inclusive a Luna ABA é um grupo de empresas que oferece, dentre outros produtos, a intervenção baseada em ABA. Então, se tiver interesse, link na descrição. E já que a gente está chegando no final do vídeo, vale salientar que os neurônios espelho, bem como os desdobramentos e todas as implicações, elas não estão totalmente compreendidas.
Mas, de fato, o entusiasmo público caiu e cada vez menos estudos sendo realizados. Inclusive, as pessoas estão chamando de comportamento espelho do neurônio agora. Tem menos gente se referindo a esses neurônios como neurônios espelho, mas sim um neurônio normal com um comportamento espelho. Muito obrigado por ter ficado até o final. E se você tiver interesse, tem mais de 500 vídeos aqui no canal, tem vídeos muito interessantes. Esse vídeo aqui, por exemplo, eu falo sobre as diferenças cerebrais entre o TDAH e o autismo. E nesse vídeo aqui eu falo sobre a poda neural e o autismo, do ponto de vista neurobiológico. E esse vídeo aqui, ele fala sobre o eye tracking, que é um dos métodos mais promissores no que diz respeito ao diagnóstico precoce do autismo.